Está entrando no ar. André da Rocha informa. Bom dia a todos. Hoje a gente vai estar falando do município de André da Rocha. Eu sou responsável pela pasta da Secretaria da Saúde e Assistência Social do município de André da Rocha. Assumi a pasta nessa gestão em 2021 e vou estar passando para vocês algumas atualizações da nossa pasta dentro do que tange a Secretaria da Saúde e Assistência Social aqui do nosso município. O que a gente vai tratar hoje para os nossos munícipes é as questões mais latentes que a gente tem no momento, não poderia deixar de ser, que é as questões referentes à Covid-19. Agora a gente tem mais uma novidade, que é esses casos em primatas não humanos de febre amarela que está se espalhando por todo o estado, inclusive no nosso município. Então são alguns pontos que a gente vai querer reforçar mais uma vez. A gente tem feito esse trabalho continuamente durante as semanas, orientando, divulgando algumas informações sobre Covid, sobre febre amarela, mas eu acho que nunca é demais a gente sempre reforçar esses pontos com vocês, porque é uma questão que nos preocupa toda a população, interfere no cotidiano e na vida de todos vocês, e na nossa aqui da Secretaria também. A nossa rotina tem se alterado semana após semana, considerando protocolos do Estado, protocolos nacionais, e a gente tendo que ajustar a nossa rotina tanto na saúde como na própria prefeitura mesmo, como na vida de vocês também aqui do dia a dia de vocês do município. Então, para iniciar, eu queria falar do ponto que eu acho que é o que mais preocupa a todos nós, que é referente à Covid-19. Então, na nossa campanha de vacinação, desde janeiro, a gente tem recebido doses de vacina, doses pequenas de vacinas para a população. Então, novamente, eu queria reforçar para vocês como que está o andamento dessa vacinação. Até o momento, a gente já vacinou 106 pessoas no município. Dentre essas pessoas, a gente já vacinou, seguindo o Programa Nacional de Imunização, que é determinado pelo governo federal, a gente já vacinou todos os profissionais de saúde do município que trabalham na linha de frente, que fazem triagens, que cuidam da parte direta de Covid-19. Todos os profissionais, não só apenas da unidade, mas também do município, como laboratórios, farmácias, veterinários credenciados, que são veterinários que trabalham diretamente com a função, também já foram vacinados. Vacinamos pessoas em condição de acamados no município também, já foram todos vacinados. A gente não tinha uma quantidade muito grande. Já foram vacinados também, que é o que determina no protocolo. Nós não temos casas de internação de menores, que também tinha no protocolo, então a gente está fora dessa parte. Então a gente já conseguiu entrar na faixa etária dos idosos. Dentre esses 106, a gente já vacinou idosos até 74 anos. Já entramos na faixa de 73 anos essa semana. Não vamos finalizar todos os idosos com 73 com as doses que a gente tem disponível, mas já conseguimos entrar nessa faixa etária. A nossa expectativa já confirmada é que a gente nessa semana está para receber mais 30 doses, então a gente vai continuar esse programa de vacinação. A gente está entrando em contato com vocês para informar que vocês estão na lista e vão ser vacinados, então não se preocupem que vocês serão avisados. Passando a faixa etária de vocês, a gente está pedindo até para que vocês, caso não tenham sido comunicados, que entrem em contato com a Secretaria, porque nós estamos nos baseando em quê? Estamos nos baseando em nossos cadastros no ESUS, os cadastros que a gente tem no SUS, e nas visitas das nossas agentes de saúde. A gente pediu para que elas fizessem as visitas, passaram nas casas de vocês pedindo idade, a gente consolidou essas listas e está entrando em contato em ordem cronológica decrescente. A gente está vacinando dos mais velhos para os mais novos, que é o que determina o protocolo. Também é bom ressaltar que nesse período de bandeira preta, a gente adotou por uma medida de segurança, atendendo a unidade de saúde, apenas urgência e emergência. Por quê? Para evitar uma aglomeração maior de pessoas aqui na unidade de saúde, porque diariamente a gente está recebendo pessoas com suspeitas de Covid, que tem que retornar à unidade para fazer coleta de PCR, para confirmar um contágio ou não. Então a gente procura evitar
esses atendimentos, porque por mais que seja bem higienizada a unidade, por mais que tenha uma área isolada para essas consultas, sempre tem um risco de contágio, e o que a gente quer evitar é que no nosso município a gente tenha um agravamento, assim como a gente vê em municípios da nossa região. Passo Fundo, que é a nossa referência aqui na unidade, onde a gente tem a maioria dos encaminhamentos, consultas, também está vivendo uma situação delicada. Então, muitas pessoas do nosso município que tinham consultas ou precisam de atendimento que é direcionado para Passo Fundo, está tendo uma restrição muito grande. A gente está tendo diariamente que passar informações para vocês, então eu acho importante a gente destacar aqui que Passo Fundo está praticamente quase todas as consultas canceladas, cirurgias eletivas foram canceladas. Basicamente, Passo Fundo está atendendo 4 modalidades, que é a neurologia, cardiologia, oncologia e gestantes de alto risco. Fora isso, atendimentos de hospitais estão todos cancelados, todos suspensos. A gente vai remarcar consultas que já tinham sido agendadas quando forem liberadas as outras especialidades, mas por enquanto é o que eles estão atendendo. O que a gente tem ainda é algumas consultas, por exemplo, em Hospital de Olhos de Passo Fundo, que já estavam agendadas e que foram mantidas. Mas o resto das especialidades não estão nem sendo agendadas, então a gente está nessa restrição, assim como eles estão lá também. Então os municípios da nossa região estão, a maioria, com essas restrições de consultas. Referente à febre amarela, que é um problema que a gente tem encontrado também nesses últimos 30 dias, a gente começou a encontrar, nos municípios da nossa região já foram confirmados casos de febre amarela em primatas não humanos, em bugios, e no nosso município também. No mês passado a gente teve o primeiro caso, primeira coleta de um animal que foi enviado para a 6ª Coordenadoria e foi confirmado como positivo para a febre amarela. Tem aparecido mais casos semanalmente. Essa semana a gente já teve coleta de animais também. Não nos retornou ainda como positivo ou não. A gente acredita que vai ser pelo que está se encaminhando. A gente já teve um caso positivo, mais 4 ou 5 coletas de animais que foram para confirmação e a gente ainda não teve o retorno. Baseado nisso e vendo o que está acontecendo nos nossos municípios da região, a gente já começou a fazer um levantamento para fazer uma campanha de vacinação nos mesmos moldes da Covid. Cadastro do SUS, as agentes de saúde estão passando nas casas de vocês, pedindo a carteira de vacinação para confirmar se vocês têm ou não a vacina da febre amarela. É importante, eu já destaquei em outros momentos, mas eu acho que é importante destacar como que vai funcionar essa vacinação, porque a gente vai precisar fazer. A única medida de prevenção que a gente tem da febre amarela é a vacinação. Crianças de 9 meses a 4 anos, a 5 anos, vamos dizer, a 4 anos, 12 meses e 11 meses e 29 dias, que fizeram a primeira dose, estão acima até esse período, eles precisam fazer mais uma vacina, precisam fazer o reforço a partir dos 5 anos. Pessoas acima de 5 anos, que já tomaram a dose, ela serve para a vida toda, não precisa mais se vacinar. Porém, tem que confirmar que foi feita essa vacina. Não adianta a pessoa dizer que já foi vacinada, mas ela não ter a carteira de vacinação. Por isso que é importante vocês terem sempre a carteira de vacinação bem guardada, bem cuidada, porque é a maneira de vocês comprovarem que vocês foram vacinados. Se não tiver como comprovar, não tem problema. Vai ser vacinado novamente. Não há um problema em se vacinar de novo se já foi vacinado. O problema é que tem que comprovar que vocês foram vacinados. Pessoas acima de 60 anos vão precisar de uma autorização médica para fazer a vacina. Então a gente está estudando como que a gente vai fazer isso, baseado no histórico de vocês aqui no posto de saúde, se são atendidos aqui ou não. Provavelmente a gente está estudando uma maneira de levar o médico até a comunidade. Quando for feita a campanha de vacinação, a nossa ideia é fazer por micro-região essa vacinação, porque até agora o levantamento que a gente fez vai ser um número elevado de vacinas, então a gente vai levar até a comunidade, pode ser no salão da comunidade, a gente está estudando como vai fazer, está consolidando isso ainda. Então vai fazer essa vacinação em loco, com um médico para avaliar, ver sinais vitais, se a saúde do paciente acima de 60 está boa ou não, para tomar a vacina. Um ponto importante também de destacar é que a gente tem 2 campanhas praticamente de vacinação agora andando lado a lado.
Covid e febre amarela. A vacina da febre amarela, ela tem uma particularidade que ela tem um período de 30 dias. Se você foi vacinado, por exemplo, para Covid, você não pode fazer a vacinação da febre amarela. Ou qualquer outra vacina. Fiz uma outra vacina antitetânica, por exemplo. Precisa de um período de 30 dias para fazer a vacina da febre amarela. Porque senão ela é uma vacina que provoca muitas reações. Então a gente tem que ter esse cuidado. Gestantes, mulheres que estão fazendo amamentação também não vão poder tomar a vacina da febre amarela nesse primeiro momento. Tem um período de carência para isso. Dentro de tudo isso, por enquanto, o que a gente pede para a população? Vigia, observe e informe. Os bugios, os primatas não humanos que a gente fala, eles são os nossos alertas. São eles que nos avisam se a gente tem foco ou não de febre amarela. Eles nos ajudam e não nos atrapalham. Então, sempre tem aquele cuidado. Algumas pessoas ficam com medo, espantam, machucam, matam os animais. Não. Pelo contrário, vocês precisam observar se tem animais doentes ou mortos. Vocês precisam nos informar na unidade de saúde. Se daqui a pouco vocês tinham barulho desses animais na região de vocês e simplesmente sumiram, é importante vocês observarem. Quem mora no interior, que tem lavoura, se vocês não encontram animais mortos, para nos avisar, para que a gente possa coletar e saiba aonde estão se espalhando esses focos. No Brasil, desde 1942, a gente não tem caso de febre amarela febre amarela urbana. Então a gente tem esse cuidado de fazer essa vacinação para que isso não seja um problema que volte para a nossa realidade de hoje, que a gente já está sobrecarregado com Covid, a gente não quer casos de febre amarela, que é muito delicado. Temos mais casos de febre amarela silvestre, que são transmitidas, novamente eu digo, pelo mosquito e não pelo animal, não pelo primata não humano, não pelo bugio. Quem transmite para nós são os mosquitos e não os animais. Então é importante essa vigia de vocês, que vocês nos informem, tenham um pouco de paciência até que a gente consiga fazer esse levantamento para fazer a vacinação. Ainda bem que a gente não tem problema com a vacina da febre amarela. Covid, por exemplo, a gente tem essa limitação, poucas doses, a gente não sabe quando vai terminar essa vacinação, porque a gente depende do número de doses que a gente recebe. Febre amarela a gente não tem esse problema, a gente tem doses disponíveis, a gente já solicitou mais doses para a nossa coordenadoria, a gente não vai ter problema com isso. O nosso problema vai ser separar a vacinação Covid e febre amarela. Isso também causa uma sobrecarga na nossa equipe, porque a gente tem que estar dividindo entre as duas coisas, mas a gente vai com certeza atender as duas demandas sem problema algum. Para falar de coisa boa também, não só de problemas, a gente já conseguiu alguns avanços aqui na unidade. Temos credenciado hoje, que a gente não tinha disponível na unidade, um oftalmologista para consultas mensais. A gente tem um número de 10 consultas por mês com o oftalmologista, a gente não tinha isso até então. Estamos credenciando também um dermatologista aqui para a unidade, para fazer consultas mensais, também 10 consultas por mês, que é para atender a demanda de vocês. A gente sabe que a gente tem muitas pessoas que trabalham em lavoura, trabalham diretamente no sol, então é importante que vocês tenham esse cuidado com pele, com manchas, então por isso a gente quis credenciar um dermatologista, que até então a gente não tinha, dependia somente de agendamentos do SUS. Também vou fazer uma colocação importante que foi incluída nessa última semana, que foi a criação de uma lei municipal para monitoramento e fiscalização do uso de máscara, das medidas de prevenção do Covid, que é algo que a gente não tinha no município. É importante destacar que a gente não quer restringir as pessoas no seu convívio, na sua rotina. Porém, a gente precisa ter alguns cuidados, a gente precisa ter atenção com algumas coisas, e a gente está procurando pôr as nossas equipes na rua para orientar vocês, para ajudar e auxiliar vocês, porque a situação realmente ela é muito delicada. A gente não quer precisar de leitos, a gente não quer pessoas do nosso município sendo internadas ou precisando de um leito de UTI, e a gente sabe que hoje em dia está muito difícil. Não tem nos municípios da região, não tem na região metropolitana, está muito complicado. Então, a gente pede a atenção de vocês, pede a paciência de vocês, porque quem está na rua, quem está orientando, não está lá para restringir nada a vocês, pelo contrário, está lá para ajudar. A nossa intenção não é multar ninguém, não é
fazer nenhuma medida mais rígida. Porém, a gente precisa da colaboração de vocês, a gente precisa do entendimento de vocês, tanto como comércio, como pessoa física, pessoas que vão até esses comércios, os próprios comerciantes, orientem os clientes de vocês também, nos auxiliem nessa fiscalização. Cobrem também um ao outro, porque vocês não precisam depender única e exclusivamente do poder público. Vocês podem um ao outro ter essa atenção, observar se o vizinho, se o parente está usando a máscara. Se você está em isolamento, algo que a gente está encontrando bastante dificuldade. Se você está em isolamento, oriente as pessoas da sua família, vizinhos que porventura venham visitar vocês. Alertem eles: olha, eu estou em isolamento, eu não posso ter contato com outras pessoas. A gente sabe que é delicado, é difícil, sim, só que é a medida que a gente tem. Isso pode se espalhar com muita facilidade. A Covid se espalha com muita facilidade. Então, se você está em isolamento, tenha um pouco de paciência. São alguns dias, a unidade frequentemente entra em contato de vocês para saber como está a saúde, se está evoluindo, se está melhorando ou não. Então, procurem, por esse pequeno período, manter esse isolamento exatamente como é orientado pelo médico. Vocês assinam um documento quando vocês vêm até a unidade, se comprometendo a fazer esse isolamento. Vocês precisando do auxílio da unidade, a unidade vai auxiliar vocês, mas também nos ajudem nesse ponto da fiscalização, fazendo algumas visitas às casas. A gente tem algumas gestantes no município, o CRAS está indo fazer essas visitas, famílias em vulnerabilidade que precisam de atendimento, o CRAS ainda está fazendo dentro das medidas de segurança. As agentes de saúde, em alguns casos necessários, algumas famílias que a gente sabe que realmente precisam, elas estão fazendo as visitas. Vocês podem perceber que talvez elas não estejam passando nas casas de vocês, mas por uma orientação nossa. Então, em algumas casas que se fazem necessário, elas estão indo. Em outras que não têm uma necessidade imediata, a gente está dando uma segurada enquanto tem esse panorama da bandeira preta. Nossos atendimentos de alguns profissionais no posto de saúde, como odontologia, fisioterapia, também a gente está filtrando caso a caso, está trabalhando só com o agendamento, fazendo uma triagem anterior ao paciente vir até a unidade para que não ocorra nenhuma aglomeração. Nosso psiquiatra também vai fazer atendimento, sim, mas vai fazer em números reduzidos, espaçando uma consulta da outra. Mesma coisa a nossa ginecologista que atende na unidade, mesma situação. A gente está procurando ao máximo não cancelar nada, não restringir absolutamente nenhuma especialidade, porém aumentando o tempo entre uma consulta e outra, distanciando mais entre uma consulta e outra, para fazer ao máximo com que ninguém precise vir e ficar aglomerado na unidade. Quanto mais a gente tiver uma rotatividade sem aglomeração na unidade, é melhor para vocês, é melhor para os profissionais que estão trabalhando aqui, que tem que estar saindo da unidade para fazer vacinação, fazendo visitas, alguns casos de alguns idosos que são um pouco mais delicados, que precisam realmente do atendimento. A gente, em alguns casos, está indo nas casas com o médico e um enfermeiro, não tem problema, a gente estuda caso a caso, para que vocês não deixem de ser atendidos e também não se exponham a nenhum risco maior aqui na unidade de saúde. São essas as informações da pasta de saúde e assistência social. A gente espera retornar em breve com mais boas notícias, informando que a gente já conseguiu, se Deus quiser, vacinar todos os idosos, toda a população, e que a gente saia desse cenário delicado o mais rápido possível. Muito obrigado.